Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Podeis assentar. Para mim é um motivo de muita alegria e também sei que é uma responsabilidade muito grande estar aqui no dia de hoje trazendo a mensagem que Deus quer falar aos nossos corações. Eu queria que rapidamente você abrisse sua Bíblia junto comigo no livro segundo escreveu São Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mateus, capítulo 15, versículo 21. Enquanto vocês localizam, gostaria de agradecer a presença do meu amigo, parceiro Marcelo, sua esposa, o Joel, que veio nosso convite, e demais pessoas que fazem presente aqui também. Diz assim a palavra de Deus: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Nós podemos enxergar nessa passagem que isso se torna até interessante mencionar que Jesus trata essa mulher de uma forma, podemos dizer assim, rude, grosseira, para não dizer deselegante. E é fácil encontrar em outras passagens da Bíblia que Jesus realizou muito mais por muito menos. Jesus realizou milagres muito mais rápidos por menos indagações. Notadamente, os milagres mencionados na Bíblia, que Jesus assim o fez, se resumem em 70% pela fé. Ou seja, Jesus diz: a tua fé te salvou. 20% porque ele foi clamado. E 10% quando a Bíblia diz que ele se encheu de íntima compaixão. É interessante que é fácil identificar nesse texto que Jesus não queria falar com aquela mulher. Jesus não estava disposto a falar com aquela mulher. Ele não queria respondê-la. Sabe quando você envia uma mensagem de WhatsApp para uma pessoa, e ali o WhatsApp é interessante que ele mostra que a pessoa está online, e você envia a mensagem chega no telefone da pessoa, você consegue enxergar que a pessoa viu a mensagem, mas ela não te responde. E às vezes você precisa dessa resposta, mas ela não te responde. Ela não te responde. E foi dessa mesma forma que Jesus fez com essa mulher. Jesus não queria responder ela.
Nem sequer Jesus queria vê-la. Vamos entender um pouco mais sobre essa mulher. A Bíblia nos afirma no livro de Mateus que ela era uma mulher cananeia. Já no livro de Marcos, ele descreve como grega sírio-fenícia de nação, ou seja, ela era de uma outra parte, não professava a fé judaica, não era uma judia. E, sendo ela grega, ela não tinha um vínculo com a cultura judaica. Não frequentava os santuários, os gregos eram politeístas, eles tinham uma valorização do ser humano, eles tinham um culto à estética. Ou seja, uma aversão totalmente à cultura judaica. Mas a Bíblia também fala que ela teve uma filha que estava não só endemoniada. A Bíblia nos dá um adjetivo, um superlativo de terrivelmente endemoniada, ou seja, muito endemoniada. Ela não sabia descrever quantos demônios, mas eram muitos. Pois ela mencionou horrivelmente endemoniada. E é fácil entender também que essa mulher era uma mulher culta. Ela sabia as palavras que ela usaria com Jesus. Mas por quê? Ela queria um milagre, ela queria que o seu problema fosse solucionado. Mas observe, ela usa algumas palavras que eram pertencentes dos judeus. Quando ela diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, isso era uma expressão judaica, não grega. Ela colocando Jesus como o seu Senhor, ela estava mencionando uma parte da cultura judaica, ou seja, para encontrar Jesus, ela estudou, ela pesquisou como devo chegá-lo, como vou falar com esse homem que pode resolver o meu problema. Outro ponto que nós podemos entender aqui, que é interessante mencionar, é que ela fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas quem estava com o problema não era ela, era a filha dela. Ela poderia falar, Senhor, tem misericórdia da minha filha. Mas não. Isso acontece conosco também nos nossos dias. Quando nós convivemos com algum problema, quando nós estamos rodeados de algum problema, esse problema se torna nosso. Nosso sistema psicológico, neurológico, imunológico assume aquilo lá. E nós achamos que aquilo é o nosso problema. Mas mais à frente ela diz, minha filha está terrivelmente endemoniada. Ou seja, ela diz, eu tenho um problema que ele é meu, é minha filha, ela está endemoniada, eu não vou largar ela. Isso nos traz que essa filha que pertencia a ela foi gerada por ela. E realmente, se nós paramos para analisar, mais de 90% dos nossos problemas foram nós mesmos que geramos. Nós mesmos que alimentamos, nós mesmos que potencializamos. E algumas vezes nós, mesmo fazendo isso, nós não assumimos que o problema é nosso. Olha a história de Adão e Eva. Quando eles pecaram, Deus foi perguntar para Adão, Adão, por que tu pecaste? Não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eva, então, sua vez. Não, Senhor, foi a cobra que tu criaste. Não assumimos o nosso problema. Mas vamos atentar agora que descrevemos algumas qualidades dessa mulher e vamos entender o que Deus quer falar conosco nessa passagem. A Bíblia nos afirma que Jesus estava indo para Tiro e Sidom e entrou numa casa e não queria ser incomodado. Ou seja, ele já sabia, claro,
que essa mulher vinha procurá-lo. Mas a mulher veio clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se você ler na versão que Marcos escreveu, vai entender que os discípulos rogaram por ela. Os discípulos intercederam por ela. E dizendo: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. O senhor realmente não quer ser incomodado por ninguém? Então despede essa senhora. Ou seja, resolva o problema dela, para que a gente se livre dela logo, já que o senhor não quer ser perturbado por ninguém. E nesse momento Jesus vira para eles, e ela chegando, gritando, diz: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus disse isso naquele momento? Pois se você pegar no Mateus, capítulo 10, versículo 5, não sei se nós conseguimos colocar aqui. Mateus, capítulo 10, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não temeis rumos aos gentios, nem entrem nas cidades samaritanas. Essa mulher, sendo grega, era considerada uma gentia. Jesus não tinha parte com os gentios, pois ele veio para cumprir a sua missão com a nação de Israel. No domingo passado, o pastor Dionísio trouxe aqui algumas elucidações para nós, concernentes se era possível nós se escondermos de Deus. Ele nos mostrou pela Bíblia que é impossível esconder de Deus. Mas nos trouxe também uma questão que era possível se esconder em Deus. E também que era possível ser escondido por Deus. Mas será que Deus consegue se esconder de nós? Será que Ele consegue se afastar de nós? Eu quero trazer uma boa notícia para você hoje. A Bíblia afirma que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali eu estarei. É por isso que nós vamos para a igreja, porque nós estamos aqui reunidos em nome de Cristo. E sabemos que a sua presença está aqui. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui para sanar nossos problemas. Ele está aqui e você consegue sentir Ele no seu lugar. Mas será que Ele está disposto a respondê-lo? Será que Ele está disposto a resolver realmente o seu problema? Pois como esta mulher, nós também somos gentios. Nós também somos gentios. Jesus sabia então que ela viria ao seu encontro e tentou se esconder e não conseguiu se esconder dela. Mas mesmo assim, ela se prostrou a seus pés e serviu a Jesus. É estranho que quando nós olhamos para um outro versículo da Bíblia, que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, às vezes nós passamos despercebidos por esse versículo e não percebemos que existe uma condição inicial nesse versículo, que é o meu povo. A condição inicial não é se você chama pelo nome, mas sim se você é povo dele. Essa mulher não pertencia, assim como nós também não pertencíamos ao povo de Deus. Ele veio para os judeus. Mas graça e pela graça, o plano divino, os judeus o não receberam.
E como diz lá em João, capítulo 1, versículo 11, veio para que era seu, e os seus não o receberam. Seguindo mais adiante, o que nos conforta, o que nos alimenta, é o que está em Romanos, capítulo 11, versículo 19, que diz, a parte B, para que nós fôssemos enxertados, ou seja, fomos adotados por Cristo, fomos adotados e agora fazemos parte do seu povo, pois os seus não o receberam. É interessante e, mais uma vez, eu vejo a sabedoria dessa mulher, a sabedoria que ela encarou o seu problema e verificou que só Jesus poderia resolver o seu problema. Ela tinha um sonho, ver a sua filha sã, mas ela não ficou procurando qualquer um. Buscou a pessoa certa, buscou a pessoa que poderia resolver o seu problema. Algumas vezes não fazemos isso. Procuramos as pessoas erradas para resolver nossos problemas. Procuramos pessoas que lhe poderiam levar um recado para essa pessoa, mas se realmente nós estamos interessados em resolver o problema, resolver a nossa questão, nós devemos procurar as pessoas, não falar pelas costas. Se realmente queremos resolver os problemas que estamos enfrentando, devemos conversar com as pessoas. Mas mesmo assim ela não desistiu. Sendo totalmente ignorada pelo mestre, manteve firme no seu propósito, pois ela tinha um problema muito grande, e estava disposta a não sair dali sem a solução do seu problema. Então, num ato, ela vem e adora a Cristo. Ela vem e diz, Senhor, socorre-me. Não, ela não disse assim. Ela disse, Senhor, socorre-me. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Num ato de adoração, ela se debruça aos pés de Jesus e achou que com esse ato, com esse gesto de servir, esse ato de adorar, esse ato de se debruçar, ela resolveria o seu problema. Mas ela estava, mais uma vez, equivocada. Na outra parte da Bíblia, nós vemos que a adoração não deve ser feita em sentido de você receber uma bênção. Não. Olha só o que diz Mateus capítulo 8, versículo 8 e 9, e nós vamos entender por que a adoração não deve ser destinada a receber bênção, mas sim, devemos adorar porque aquilo que Deus é, não o que Ele pode nos entregar. Olha só quem gosta de receber adoração em troca disso Ele dá benefícios. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, que está disposto a te dar benefícios em troca da sua adoração, é o inimigo das nossas almas. É o inimigo das nossas almas. Às vezes fazemos isso sem perceber no nosso dia a dia. Nós adoramos o dinheiro e realmente, como está escrito aqui, o diabo daria alguns benefícios para Jesus se ele assim o adorasse. E quando nós adoramos o dinheiro e conseguimos os seus benefícios, ele dá
uma série de privilégios. Ou às vezes ainda adoramos as pessoas que têm dinheiro e também conseguimos nossos benefícios em cima disso aí. Isso é um espírito que o diabo coloca. Adorar o dinheiro. É um exemplo, mas isso pode ser colocado em várias questões. Adoração em troca de benefícios. Temos que ter cuidado. Mas o que me alegra é o que está em João 4, 23 e 24. Que Jesus disse à mulher samaritana: mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes o Pai procura para os seus adoradores. O versículo 24 fala: Deus é espírito e importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Será que temos verdadeiros adoradores aqui que poderia dar um glória a Deus? Amém. Sejamos sinceros em servir a Deus. Sinceros. Pois não adianta servir só para mostrar aos outros, ou porque alguém pediu para você servir. Olha que Jesus diz para ela, depois que ela acabou de adorar a Jesus: não é bom entregar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Cachorro. Uma palavra de nossos dias que sim, tem uma conotação negativa quando você atribui a uma pessoa, mas naqueles tempos, ser chamado de cachorro, ser chamado, no caso dela, de cadela, era a pior qualificação que uma pessoa podia receber. A pior qualificação. Olha, no segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 8, Mefibosete chega perante o rei Davi e diz: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhando para um cão morto como eu? Mefibosete naquele momento queria se humilhar na frente do rei Davi. E assim ganhou a sua bênção ali. Jesus estava dizendo em outras palavras para ela: não adianta você me adorar. Você tem vários deuses. A sua cultura é politeísta. Para você adorar é normal. Quantos deuses você tem? Qual o propósito que eu tenho em te abençoar? Você adora tantas outras coisas? Você adora aqueles deuses, aquelas estátuas? Adora o seu próprio corpo? Olha que diz Apocalipse 22 e 15. E por que Jesus falou para ela que ela era um cachorro? Então ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Quando ele diz ficarão de fora, ficarão de fora do céu. Ficarão de fora da terra prometida. Jesus estava dizendo para ela assim: o que adianta eu te abençoar se você não tenha a terra prometida? Se você não irá morar um dia no céu? Não adianta nada, não tem propósito nenhum. Olha só que diz Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Por mais que nós chegamos na presença de Deus e diz Senhor, Senhor, se nós não fizemos a vontade do Pai que está nos céus, não entrará no reino dos céus. Temos que repensar o nosso jeito. Eu tenho certeza, depois dessa aí, se você vivesse naquela época, você já teria desistido.
você já teria ido embora. E como mostra as Escrituras, ela estava encurvada aos pés de Jesus. Certamente, se fosse um de nós aqui, levantaria e diz: eu sabia, era mentira, esse negócio de amor, que você cura as pessoas, que você anda sobre as águas, que você expulsa demônios. Mas não. Ela sentiu a necessidade de continuar prostrada. Pois ela não estava entendendo, mas ela estava sentindo o amor. E esse amor é inexplicável. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse amor, para nós entendermos como Deus quis tratar com essa mulher. Romanos 8:38. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o amor que está em Cristo. Mas por que Jesus está parecendo não usar esse amor com essa mulher? Porque Jesus não, já que ele é amor, não parece estar usando de benevolência com essa mulher. Olha como foi com o cego Bartimeu. Jesus estava passando e o cego usa a mesma frase: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus ouviu essas palavras, mandou chamá-lo e falou: que queres que eu te faça? É estranho, não é? Com essa mulher, ele não faz desse jeito. Com essa mulher, ele trata diferente. Jesus foi muito mais benevolente com o cego Bartimeu. E esse é o nosso problema, às vezes. Nós achamos só porque achamos Jesus, só porque vimos a igreja, não teremos problemas. E logo pensamos: não, esse caminho é um caminho errado que eu estou tomando. É um caminho que Deus não está nesse caminho. Então nós pegamos o GPS da nossa vida e diz: traçando nova rota. Como diz aquele corinho: com Cristo no barco, tudo vai, tudo bem. Não é bem assim. Pois, me recordo em 2 episódios na Bíblia, Jesus estava dentro do barco e os mares estavam fortes, os ventos soprando de um lado para o outro. Em outro episódio, Jesus manda os discípulos atravessarem para o outro lado e tudo acontece de novo. Há problemas, perseguições. E com essa mulher não seria diferente. Jesus estava mostrando para essa mulher que o cristianismo não vem de uma filosofia de vida, como assim os gregos pregavam. E os gregos daquela época se achavam superiores, intelectuais. Valorizavam o homem em detrimento a Deus. E aquele sentimento que aquela mulher estava sentindo naquele momento era indescritível para ela, tenho certeza. Mas no fundo ela sabia que só ele poderia salvar a sua filha. Só ele poderia resolver o problema. E ela, que para mim é a frase mais inteligente da Bíblia, a réplica mais inteligente da Bíblia, ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu vejo aquela cena, depois que Jesus fala para ela, não é bom tirar dos filhos e entregar aos cachorros, e Jesus deixando aquela mulher. E quando Jesus dá as costas para aquela mulher, ela fala, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha dos seus senhores. Jesus para aquela hora, olha para aquela mulher e a promove como uma frase que nem os próprios discípulos receberam, pois naquele episódio onde Jesus está andando sobre as águas e encontra os discípulos, o que ele diz para eles? Homens de pouca fé. Mas para essa mulher não. Ele diz, ó mulher, agora não era mais cachorro. Ó mulher, agora não era mais aquela mulher que não ia entrar no reino dos céus. Ó mulher, a tua fé é grande. A tua fé é inabalável. A tua fé é indestrutível. E se você analisar o que diz em Marcos capítulo 7, versículo 29, olha o que Jesus diz. Por causa desta palavra, pode ir. E o demônio vai sair? O demônio sairá? O demônio já saiu. O demônio já saiu. Ou seja, Jesus não precisou dizer nada. Foi a fé daquela mulher. Não foi só a fé, foi ela reconhecer quem realmente ela é. Foi ela reconhecer a sua pequenez, foi ela reconhecer a sua insignificância. Ela chegou diante de Jesus. Sim, Jesus, eu sou uma mentirosa, eu sou uma falsa, uma dissimulada, eu trato as coisas como se nada tivesse acontecido, eu sou uma traidora, arrogante. Mas eu estou aqui reconhecendo todos os meus erros, reconhecendo todas as minhas falhas. E olha o que Jesus fala para ela, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu. Ele não precisou fazer que nem como um o gadareno, saia demônio. Não. Ele falou, por causa desta palavra, por causa que você se reconheceu a sua pequenez, reconheceu tudo aquilo que você fez de errado. Vamos olhar o que diz, primeiro livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros, para seres curados, ou seja, para que receba a cura para a sua vida. Às vezes a cura que você precisa é um milagre de Deus na sua vida financeira, é um milagre de Deus na sua vida amorosa, é um milagre de Deus na sua vida, no seu trabalho. Parem serem curados. E o versículo termina, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Foi encontrado aqui a chave da sua vitória. Confessar os pecados. Confessar tudo aquilo que você tem feito de errado. Você sabe o que é. Você sabe que aquilo que agrada ou desagrada a Deus. Eu não estou falando o que a igreja fala, o que é errado, não. Eu estou falando o que você sente. Pois quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas se você realmente está almejando uma bênção maior, você tem que ir um pouco mais. Não basta mais agora
confessar os seus próprios pecados. Jesus mostrou isso na prática. Jesus mostrou isso na prática. Quero chamar já o grupo de louvor. Jesus assumiu a culpa de todos nós. Jesus assumiu a culpa de todos os nossos pecados. Ele assumiu todas as nossas enfermidades, todos os nossos defeitos. Ele levou sobre si na cruz. Nesse momento, assuma, confesse, se renda ao Criador. Comece a assumir a culpa das coisas que falam de você. A Bíblia fala que Jesus foi como uma ovelha ao matadouro, muda, sem falar nada. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Todas as nossas iniquidades. Essa semana, nós ouvimos nos noticiários, ouvimos nas grandes redes de notícias, que o CEO da Volkswagen assumiu a culpa de um software que foi feito errado, que prejudicava os testes. Mesmo ele não tendo feito o software, ele assumiu. Assuma a sua responsabilidade. Confesse os seus pecados. E aí sim, você vai anular essa frase e mudá-la. E essa frase mudará para: quando Deus responde o seu clamor. Quando Deus responde a sua oração, ou todas as orações que você tem feito estão sendo respondidas. Pense nisso. Não sei vocês, mas eu estou precisando confessar mais os meus pecados. Sabe aquela hora quando você pede com toda a intensidade, com todo o clamor, com toda a sua força, você vence as barreiras, vence as dificuldades, e a resposta não vem. Por que será? Será que estamos confessando nossos pecados? Coloca para mim, por favor, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Aquela mulher estava dentro de um ambiente público, onde todas as pessoas estavam olhando. Quando eu mencionei a questão do WhatsApp, que a pessoa não te responde, às vezes é só você e ela, e só você e ela sabe que ela não está te respondendo. Mas nesse caso não. Nesse caso a situação era pública, a situação era patente aos olhos de todos.
Será que estamos confessando nossos pecados uns aos outros? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.